Capítulo 14. Gregory Fyodorovich. Conhecera já há algum tempo, numa daquelas reuniões festivas da sociedade, que minha esposa me obrigava a participar, um rapaz simpático e interessante, pelo qual experimentei imediata afinidade. Como eu, ele também não estava interessado nas danças e sentia-se entediado. Acabamos nos aproximando, apresentados por um amigo em comum. Conversamos sobre vários assuntos e o tempo passou de maneira agradável e amena. Tornamo-nos amigos e, vez por outra, encontrávamo-nos na minha casa ou na dele, quando estava em Moscou, visto que viajava bastante a negócios. O nome dele era Gregory Fyodorovich. Certo dia, conversávamos em sua bela residência, quando, em certo momento, perguntei-lhe: Meu caro Gregory, não entendo como, sendo tão novo, prefere a companhia de alguém mais velho como eu, quando poderia estar com jovens de sua idade, que certamente teriam muito mais a lhe oferecer. Com uma chávena de chá nas mãos, ele me olhou, tomou um pequeno gole e respondeu: Caro amigo, não sabe como são os jovens de nosso tempo. Preocupam-se apenas em aproveitar a vida, mergulham em farras e orgias, bebem muito, não se interessam por livros e nada aprendem. Balancei a cabeça concordando. Conheço bem tudo isso. Contudo, essa não é uma característica de sua época, mas creio que de todos os tempos. Confesso-lhe que também perdi muitos anos de minha existência, arrastado por bebidas, mulheres e jogos. Lutei intensamente para vencer tais tendências, e a bem da verdade ainda não sei se consegui libertar-me delas. Quando estamos juntos, Conde Tolstói, conversamos sobre assuntos relevantes, refletimos sobre questões morais, analisamos aspectos negativos de nossa sociedade que desejamos mudar. Enfim, conseguimos manter uma conversa atrativa e instigante. Com esses jovens já não se dá o mesmo. Há ocasiões em que aparentam ter perdido a capacidade de pensar. A juventude tem suas exigências, meu caro Gregory, e a sensualidade, a impetuosidade, o desejo de gozar a vida falam mais alto nessa etapa. No entanto, tudo passa. Como as tempestades de neve da estação invernal, a natureza recobra sua beleza, serenamente, abrindo-se em ramos novos e florescendo durante a primavera para dar frutos à vida. Na atualidade, penso com mais condescendência a respeito dos arroubos juvenis, certo de que o tempo lhes cobrará uma postura diferente. Concordo com o que diz, porém eu nunca fui assim, porque é diferente, mais maduro, dotado de uma natureza de rara ponderação. Assim refletindo, conversamos demoradamente. Falamos de religião e eu, como sempre, expus minhas ideias sobre o tema, enaltecendo a figura do Cristo e suas missões transformadoras, que ele ouviu um tanto cético, pois, segundo afirmava, ainda teria bastante tempo para pensar no assunto. Gregory contou-me passagens interessantes de suas viagens. Eu também lhe falei de experiências engraçadas que tivera com os mujiques e de visitas de curiosos a Yasnaya Poliana, desejosos de me conhecerem, visto que, nessa época, já havia publicado algumas obras e era um escritor famoso. Falei até das brincadeiras em família e demos muitas risadas. Em virtude do avançado da hora, estava quase para me despedir quando Gregory disse-me: Quero contar-lhe algo importante, caro conde. Sim, pois vamos lá, conte-me. Tímido e um pouco reticente por abordar assunto que o incomodava, ele confidenciou-me. Encontrei a mulher de minha vida. A essas palavras, seus olhos brilharam e o rosto jovem iluminou-se. Incentivei-o entre surpreso e alegre. E como foi isso? Gregory, então, contou-me que conhecera uma moça num dos saraus de Madame Trousseau
e que não mais conseguira tirá-la da mente. Bem, eu conhecia a fama da casa de Madame Trousseau. Sabia que Gregory frequentara algumas vezes essa casa. Porém, vê-lo tão entusiasmado por uma das coquetes de Madame Trousseau não era nada animador. Longe de querer emitir julgamentos sobre alguém que não conhecia, não pude impedir-me de pensar, enquanto fitava, que um homem que convivia com a melhor sociedade russa, rico, jovem, belo, poderia aspirar a um casamento mais vantajoso com alguém à sua altura. Pelo menos, com certeza, era exatamente isso o que pensariam seus pais. Jamais concordariam com união tão desigual. Além disso, particularmente, acreditava que a mulher que se utilizava de seus encantos para seduzir um homem, usando o sexo apenas por prazer, que se traja de forma indecente para atraí-lo, que foge à maternidade para não perder a beleza física, quando o Criador concedeu o sexo com o divino propósito da procriação, essa pessoa é alguém que não merecia o respeito da sociedade. Não vai dizer-me nada, conde? Nesse momento, dei-me conta de que ele esperava um comentário de minha parte. Sorri e acrescentei. Desculpe-me, caro amigo Gregory, pegou-me de surpresa. E ela também o ama? Ele respirou fundo e meneou a cabeça com um sorriso triste. Ela não me conhece, não sabe quem eu sou. Acho até que nem me viu. Na verdade, nunca conversei com ela. Ah, e o que pretende, Gregory? Vou aguardar. Vê-la para mim é suficiente. O que sei é que acaba de chegar à casa de Madame Trousseau e é muito tímida. Mais tranquilo ao notar que não havia nada entre eles, dei-lhe alguns conselhos e, como realmente fosse bastante tarde, despedi-me de Gregory desejando-lhe felicidades. Agora que minha filha Tatiana fora apresentada à sociedade russa, Sofia e ela saíam bastante. Nessa tarde, elas tinham ido visitar uns amigos e já deveriam ter voltado. Com certeza, Sofia esperava-me impaciente. Depois dessa tarde, vez por outra, meu amigo colocava-me a par da situação. Contou-me que se tornara amigo da jovem e se preocupava com ela, pois havia fenecer um pouco mais a cada noite, descontente com a vida que levava. Gregory desejava ajudá-la, mas não sabia o que fazer. Assim, acompanhei todos os lances desse romance platônico, ignorando tudo sobre a jovem, seu aspecto físico, de onde viera e qual seu nome. Discreto como um digno cavalheiro, Gregory Fyodorovitch jamais me deu indício algum que pudesse identificar sua amada. Ficamos cerca de 30 dias sem nos ver. Pela falta de notícias, julguei que ele estivesse viajando. Certo dia, seu criado procurou-me para informar-me que Gregory sofrera um acidente e desejava ver-me. Imediatamente dirigi-me à sua residência, sendo logo introduzido em seus aposentos. Acomodado em uma poltrona, eu o vi. Estava pálido e emagrecido, com talas na perna esquerda que a deixavam imobilizada, mas sorriu com satisfação ao ver-me. Abracei-o penalizado. Caro amigo, em que situação o encontro? O que houve? Gregory sorriu-me tristemente enquanto dizia: É uma longa história, conde Tolstói. Vou contar-lhe. Fiquei sabendo então que o acidente acontecera na noite na qual ele pretendia fugir com a jovem, exatamente na ocasião em que se dirigia ao local do encontro. Contou-me pormenorizadamente como na noite chuvosa e nevoenta, quase ao chegar a uma esquina, seu cocheiro notou, pelo ruído das rodas e das patas dos cavalos, em contato com as pedras do calçamento, que um veículo em disparada se aproximava por outra rua. Como os cavalos do outro veículo viessem a galope, o cocheiro que o dirigia não conseguiu frear os animais. Victor, meu cocheiro, tentou evitar o acidente. Lembro-me apenas de que fui arremessado no espaço e a carruagem jogada contra uma árvore. Depois bateu no muro de uma propriedade.
Senti uma dor violenta na perna e na cabeça e não vi mais nada. E o estouvado que provocou o acidente parou para prestar-lhe socorro? Não, ao ver o que fizera, fugiu, certamente temendo as consequências de sua insensatez. Ou, quem sabe, não tenha conseguido frear os animais. Lamento profundamente, meu amigo. Por que não mandou me avisar? Não o procurei porque pensei que estivesse fora do país, talvez na França. Como me informara ter e viajar em breves dias? Tem razão, caro conde, pretendia contar-lhe depois de resolver meu problema. A viagem era por esse motivo, retirar minha amada de Moscou, para livrá-la de Madame Trousseau. Gregory fez uma pausa diante de minha perplexidade e prosseguiu. Estou desesperado, amigo Tolstói. Não podendo comparecer ao local de nosso encontro, perdi o contato com ela. Ignoro o paradeiro de minha amada, agora sozinha numa cidade grande como Moscou, sem minha proteção. Deve estar na rua e sem recursos. Temo que, não tendo outra escolha, possa voltar às garras de Madame Trousseau. Acalmei-o da melhor maneira que pude, lamentando sua desdita. Contou-me também que já estava bem melhor e que, em virtude do fechamento de alguns negócios inadiáveis, teria de viajar à França, ao que acrescentou: mas não se preocupe, amigo. Sei que ela não voltou para o rendezvous. Oleg, o criado de madame, que me ajudou a tirá-la daquela casa e continua sendo meu contato, afirmou-me que ela ainda está desaparecida e madame está envidando todos os esforços para encontrá-la. Da minha parte, coloquei alguns homens à sua procura e assim que tiverem notícias, serei avisado. Despedi-me do amigo, desejando-lhe melhoras e que conseguisse realizar seu objetivo. Isso é, encontrar a mulher amada e livrá-la de vida tão insuportável. Nessa altura dos acontecimentos, minha opinião sobre essa mulher já era diferente, especialmente porque, em meu tempo de devassidão, era forçoso reconhecer encontrar a mulheres dignas, não obstante o ofício que exerciam. O fato de essa mulher não querer voltar às garras de Madame Trousseau mostrava-lhe o caráter, pois seria muito mais simples retornar à vida de antes, uma vez que seu protetor não fora ao encontro marcado. No entanto, Gregory Fyodorovitch viajou à França e demorou a voltar. Trocávamos correspondência com certa regularidade e fiquei sabendo que, em virtude de alguns problemas graves ainda não resolvidos, permaneceria mais algum tempo em Paris. Falava-me de sua preocupação, pois ainda não tivera notícias de sua amada. Não desistia, porém, de procurá-la, embora estivesse muito triste e com o coração apertado pela falta de notícias. Não se perdoava pelo que tinha acontecido aquela noite, culpando-se pelo acidente. Ao que eu lhe respondi afirmando que o amigo não tinha culpa alguma, pois o acidente não fora causado por ele. Ao contrário, sua intenção foi a melhor, isto é, dar uma condição de vida mais digna e respeitável para alguém que amava tanto. Sugeri que, se fosse de sua vontade, mandasse os dados da jovem desaparecida, que eu me propunha também a procurá-la. Colocava-me a seu dispor para o que se fizesse necessário. Talvez não pudesse fazer grande coisa, pois seria mais um a ajudá-lo. Em seguida, perguntei-lhe como iam os negócios e se ainda ficaria muito tempo longe de nossa Rússia. Respondeu-me que estava bastante apreensivo. Não propriamente pelos negócios, cujos problemas haviam sido solucionados. Quanto a isso, estava tudo bem. Entretanto, temia pela sua saúde. Sentia-se debilitado, a cabeça doía terrivelmente, e os médicos consultados não encontravam a razão para seu estado. Quanto à minha generosa oferta de ajudá-lo a encontrar sua amada, agradeceu-me a boa vontade, mas não desejava aumentar ainda mais minhas preocupações, visto que a esposa e os filhos já me davam bastante ocupação, no seu modo de entender. Que eu ficasse tranquilo. Muitos homens reviravam Moscou para descobrir seu paradeiro,
e ele tinha a esperança de que logo tudo seria resolvido. Ao receber tais notícias, que não obstante eram para serenar-me, fiquei ainda mais preocupado, não vendo a hora de meu jovem amigo retornasse à nossa terra. No entanto, eu também não estava bem. Sentia-me desmotivado, inquieto e desocupado. A falta de atividades deixava-me incomodado, mas surgiu uma oportunidade de ser útil. Preparava-se o recenseamento municipal de 1882 e inscrevi-me como recenseador voluntário. Fui além. Pedi que me dessem como setor de atividade o bairro mais pobre de Moscou, o Baixo Mundo, onde se localizava a escória da grande cidade. Assim, no exercício da tarefa que me fora atribuída, fui até os cortiços de Moscou e fiquei conhecendo a jovem Ludmila, que me encantou. Como escritor, a presença de uma jovem tão bela e delicada, que mais parecia uma flor nascida num pântano, aguçou-me a curiosidade e o interesse. Com seu filho nos braços, ela mais parecia uma imagem de Nossa Senhora de Kazan, tão venerada pelo povo russo. Como havia um questionário do censo, fiz-lhe algumas perguntas, às quais ela respondeu com monossílabos. Notei que não era de muito falar e respeitei sua vontade. Desse modo, da vida de Ludmila, apenas fiquei sabendo que amara um homem e que ele morrera, sem saber que ela esperava um filho dele. Assim, após o nascimento do filho, à procura de ajuda, sozinha, ela acabou vindo para Moscou e, depois de algum tempo, encontrara Andrei, que a recolhera dando-lhe teto e comida. Várias vezes eu retornei aos cortiços na realização de minhas atividades. Sempre que podia, dava um jeito de rever Ludmila e seu filho Yuri, preocupado com a situação dela, até que, sabendo de seu desejo de arrumar um serviço, consegui colocá-la na casa de um casal de amigos meus. Vez por outra visitava-os, e era sempre com satisfação que revia Ludmila, alegre e sorridente, cuidando do pequeno Ergon. Conversávamos e ela sempre me agradecia por ter-lhe proporcionado a bênção de trabalhar naquela casa, onde encontrara acolhimento e afeto. Certo dia eu conversava com a senhora Catarina sobre trivialidades. Seu esposo, Pierre Grotvoski, estava ausente no exercício de suas obrigações. Era militar e integrava o efetivo do exército imperial aquartelado em Moscou e só retornaria no final da tarde. Catarina fez um chá em seu samovar de prata e servira-me com a delicadeza que só uma dama possui. Tomávamos o chá com biscoitos amanteigados numa sala, cujas amplas janelas de vidro davam para um jardim. Nesse momento, a babá brincava de bola com Ergon, que ria cada vez que ela perdia a bola. Ao observá-los, Catarina levou a chávena aos lábios, tomando um gole. Depois depositou-a suavemente na mesinha, limpou os lábios com um guardanapo de linho e disse-me: Conde Tolstói, nunca será demais agradecer-lhe por ter trazido Ludmila à nossa casa. Ergon tem por ela verdadeira adoração. E olhe que várias moças já passaram por aqui e não puderam permanecer. Algumas por não terem jeito com crianças, outras pelos modos grosseiros ao extremo, o que não seria conveniente para o menino. Além dessas, havia as que não gostavam de asseio, o que também lhes impossibilitou a permanência. Com Ludmila, no entanto, foi diferente. Ela é perfeita em todos os aspectos. Sabe portar-se em todos os momentos e tem uma postura que mais parece a de uma dama da nobreza. Tem razão, senhora Catarina. Desde que a conheci, senti a mesma coisa. Noto apenas algo que me intriga. Ela não fala de si mesma. Quando pergunto da família, responde que é sozinha no mundo. Porém, ninguém pode ser absolutamente destituída de família. Porventura sabe algo mais a respeito dela? Meneei a cabeça negativamente. Muito pouco. Lamento informar-lhe que também nada consegui arrancar dela sobre sua vida.
a não ser que se casou muito jovem e seu esposo morreu antes de saber que ela esperava um filho dele. Sempre que eu demonstrava interesse de saber algo mais sobre sua vida, esbarrava numa muralha impenetrável. Diante de uma pergunta, Ludmila responde laconicamente, ou desconversa e muda de assunto. Reconheço que para mim ela é um mistério fascinante. Catarina respirou profundamente com os olhos fixos na imagem do filho e da jovem, que corriam no jardim, e murmurou quase para si mesma. Creio que essa moça já sofreu muito. Deve ter sido bastante atingida pelas adversidades e julgo que algo ainda a corrói por dentro, bem lá no fundo. Talvez seja a falta do marido, falecido tão prematuramente. Seus olhos, embora belos, são extremamente tristes e seu sorriso melancólico. Somente quando está com Ergon, como agora, ou com seu filho Yuri, mostra um pouco de alegria no rosto. Tem toda a razão, ela é uma incógnita. Calei-me, não desejava estender aquele assunto, porém prometi a mim mesmo que iria descobrir o segredo que se escondia naqueles olhos escuros que longas pestanas sombreavam. Despedi-me de minha amiga Catarina e saí daquela casa com o firme propósito de investigar a história de Ludmila. Todavia, com o passar dos dias, deixei-me envolver por outros assuntos, esquecendo-me um pouco da misteriosa moça. No momento, o que mais me incomodava era pensar nos moradores dos cortiços, sem expectativas de melhorar suas vidas e vivendo de maneira miserável sem qualquer conforto. Não tinham água, comida, agasalhos no inverno e nem fogo para aquecer seus corpos. O ambiente era insalubre, com a sujeira acumulando-se pelas vielas e a água suja de excrementos escorrendo pelo solo, tornando a fedentina insuportável. E ali, naquele ambiente, as crianças brincavam. Os cães pegavam dejetos do chão para comer, disputando-os com as crianças esfaimadas. Qual o objetivo daquelas vidas? Por que razão elas sofriam tanto, quando outras pessoas levavam existência regalada com todo o conforto? Concluí meu serviço e não voltei mais aos cortiços, mas a lembrança daquelas pessoas não me saía da mente. Ajudara algumas, como Ludmila, por exemplo, mas era tão pouco. Todas as que ali se aglomeravam precisavam de auxílio, mas sentia-me impotente para socorrê-las. Ao frequentar as festas da nobreza russa, a que nossa condição social nos obrigava, e agora também pela querida filha Tatiana que fora apresentada à sociedade, examinava tudo com olhos críticos. Olhava aquelas damas bem vestidas, penteadas com capricho, adornadas com lindas joias, recendendo a deliciosos e caríssimos perfumes, e me lembrava daquelas outras mulheres que não tinham quase roupas para vestir, cujos rostos abatidos falavam de uma vida de privações e de misérias. Então, cansado de tudo, enojado da sociedade e de não ter o que fazer, recordava-me de Yasnaya Poliana e de meus mujiques, que eu acreditara serem os seres mais infelizes da Rússia. Felizmente, descobri agora que a vida deles era boa. Tinham uma isba onde moravam com a família, não lhes faltava comida para saciar a fome, nem agasalhos no inverno. Qualquer coisa que precisassem, eu providenciava, fosse madeira para o telhado, sementes para o plantio de verduras e legumes, um gorro para proteger as cabeças, enfim, tinham tudo. Já os moradores dos cortiços de Moscou eram infinitamente mais infelizes que meus mujiques. Esse contato com a verdadeira miséria mudou a minha vida. Por meio dos relatos das pessoas, verifiquei quanta sordidez, quanta baixeza existe por detrás da miséria, a queda moral daqueles que, pela falta do necessário, resvalam para abismos insondáveis da podridão humana. Quase perdi o contato com a realidade, amedrontado com a realidade que me era dado observar. E submetendo-me tudo isso a meticuloso raciocínio, analisando em profundidade a situação,
Questionava-me qual a causa dessa miséria tão dolorosa e tão profunda. Qual a causa dos vícios que se desenvolvem nesse meio? E a resposta me veio rápida e clara. Se há pessoas na miséria, é porque outras têm o supérfluo. Se há pessoas na ignorância, é porque outras possuem conhecimentos demais e inúteis. Se há quem esteja sob o peso de um trabalho estafante, é porque outros vivem na ociosidade. E continuando a questionar-me, quis saber: quem são esses outros que têm o supérfluo, que possuem conhecimentos demais e que não fazem nada? E novamente a resposta veio direta e terrível: eu e minha família. Ao chegar a essa conclusão que a lógica meridiana impôs, temi perder a razão. Eu já desconfiava dessa verdade, mas vê-la assim clarificada sob a luz da consciência desperta levou-me quase à loucura. Sentia imperiosa necessidade de dar um novo rumo à nossa existência, deixar aquela vida de supérfluos, trocar aquela casa luxuosa que eu comprara por algo menor e mais simples. Contudo, era impossível. Até que tentei, mas minha família, acostumada com aquele estilo de vida, não me entendia as razões. Afinal, aquela fora a vida que eu sempre dera a minha esposa e aos meus filhos. E agora, de repente, eu queria mudar tudo? Foi uma época de grandes traumas e confusões. Discutíamos com frequência e não conseguíamos nos entender. Então, uma saudade imensa fez com que desejasse retornar à minha propriedade rural. Abandonei Moscou e voltei para a tranquilidade de Yasnaya Poliana. Antes de deixar a cidade, procurei alguns amigos mais chegados. Entre eles, meu jovem amigo Gregory Fyodorovich, mas fui informado de que ele ainda não havia voltado a Moscou e que também não era previsível quando faria. Deixei meu endereço em Yasnaya Poliana e, agradecendo ao criado, fui embora. Quanto à minha amiga Ludmila, também não consegui vê-la. Certa tarde, me dirigi à residência do casal, Pierre e Catarina, para despedir-me deles e de Ludmila, porém fui informado de que haviam viajado para o campo e só voltariam dentro de um mês. Decepcionado, deixei-lhes um bilhete de despedidas e depois não soube mais deles. Ainda escrevi uma carta para Gregory, mas não obtive resposta e acabei esquecendo-me do assunto, mergulhado em outros problemas que me exigiam a atenção. Durante muitos anos não tive mais contato com essas pessoas.